Lição 5: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Introdução. A salvação tem origem em Deus. E devido a isso, podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos de vida eterna e abundante são permanentes. Nesta presente lição, estudaremos sobre o estado do homem sem Deus, a excelência da misericórdia e do amor de Deus, finalizando o nosso estudo conhecendo a graça de Deus. Ponto número 1 da lição: o homem sem Deus. O homem sem Deus anda solenemente pelo vale da sombra da morte, pois o seu viver, numa condição pecaminosa, faz prontamente a separação dele de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 2, afirma categoricamente que Jesus, pela sua obra redentora, trasladou os pecadores convertidos a Cristo do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é, deu-lhes vida eterna, considerando que eles andavam antes de sua conversão a Cristo, pecando, alinhados com os valores mundanos, contrários ao cristianismo, em obediência e restrita a Satanás, fazendo as vontades carnais, pecaminosas, e nesta condição eles estavam sob o julgamento divino final que destinará os incrédulos à morte eterna com sofrimento no lago de fogo e enxofre. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 5, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, aliás, capítulo 20, versículo 14 e 15, diz assim a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Portanto, neste primeiro ponto da lição, Paulo coloca a separação do homem de Deus. E o que é que separa o homem de Deus? O pecado. E ele diz textualmente que Cristo nos deu vida. E nós lemos na passagem de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6, que uma pessoa mesmo viva está morta. E, portanto, esta morte aí se refere à morte espiritual. Então, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos espiritualmente, realizando a vontade do reino das trevas, realizando a vontade de Satanás, realizando obras segundo o curso deste mundo. Mas assim mesmo, Jesus nos deu vida. Então, este primeiro ponto da lição nos coloca do pecado para a salvação. No item número 2, nós vamos estudar a excelência da misericórdia e do amor de Deus. Deus é misericordioso, ou seja, manifesta um sentimento de misericórdia, perdoando os nossos pecados, tendo como elemento indutor o amor, seu infinito amor e a sua graça, com as suas maravilhosas virtudes. No Salmo de número 51, versículo 1, diz assim o salmista, Salmo de número 51, versículo de número 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. O salmista, no Salmo de número 85, também diz assim na palavra do Senhor: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então, é pela misericórdia que vem o amor de Deus que nós somos salvos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 4 ao 6, afirma com grande veemência que a misericórdia de Deus, impulsionado pelo seu infinito amor, estando nós mortos espiritualmente, nos deu vida em Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. E esta salvação, agregada com a vida eterna, é que foi concedida, ela foi concedida em Cristo.
e ela foi concedida pela graça. Vejamos então Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe que nesta passagem o apóstolo Paulo traça 3 importantes estágios da vida de Cristo no planeta Terra. Cristo veio a esse mundo, morreu por nós em sacrifício de cruz no Calvário, vertendo seu sangue para nos salvar. Após 3 dias da sua morte, Jesus Cristo ressuscita e é elevado aos céus para as regiões celestes. E diz a Bíblia Sagrada que hoje ele está assentado à direita do Pai. O apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, mortos espiritualmente por causa do pecado, Cristo nos deu vida. E somos salvos pela graça. Aí, no versículo 6, ele diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Deus Pai ressuscita Cristo e também nos ressuscita. Porque nós, mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente, um dia vamos ressuscitar ou seremos arrebatados pelo Senhor em sua segunda vinda. Ora, uma vez ressuscitados, nós também vamos nos assentar nos lugares celestiais. Vamos para o céu para ter vida eterna. Portanto, aqui o apóstolo Paulo faz um paralelo do que aconteceu com Cristo, morreu por nós, ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos, ressuscitamos da morte eterna para assentar nos lugares celestiais para ter vida eterna. Vamos falar agora um pouco sobre a graça de Deus. A lei, ela aponta o pecado no homem. Porém, onde existe o pecado, existe a graça de Cristo, divina, para aniquilar o pecado. Vou repetir. A lei aponta o pecado no homem. Então, quando nós abrimos a Bíblia ela aponta em nós o pecado. Mas também aponta a solução para o pecado, Cristo Jesus. Porque onde existe o pecado, existe a graça de Cristo, divina, para aniquilar este pecado. Na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei, para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 7 ao 9, afirma com extremada convicção que a salvação é um presente de Deus para os homens, sendo uma manifestação da sua graça, misericórdia e da sua justiça, como obra única que só pode ser alcançada pela fé em Jesus Cristo. E por isso
Ela é boa, ela é perfeita e é eterna. O homem não possui nenhum mérito para ser salvo, pois a concessão da salvação é exclusiva do Senhor Jesus, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo a sua vontade, segundo a sua graça. Efésios 2, 7 ao 9 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Em aulas passadas, nós já falamos sobre a fé e agora vamos nos deter a estudar especificamente o que é a graça. Considerando que o pecado é definido biblicamente como a transgressão da lei, e como já falamos, que o salário do pecado é a morte, a lei então assume um papel preponderante de ser um espelho, uma referência para apontar o pecado. Logo, quem comete pecado está debaixo da lei. E se a lei fosse abolida, perderíamos o referencial de pecado e ficaríamos com este conceito insuficientemente apenas gravado em nossa consciência e coração. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 7, versículo 7 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 7, versículo 7 ao 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se com o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então a lei, ela evidencia na minha pessoa o que é o pecado. Evidencia que eu estou em pecado, que eu estou afastado de Deus, e por isso eu preciso da sua maravilhosa graça para ser salvo. Portanto, o salário do pecado é a morte. Ainda falando sobre a superioridade da lei, ou melhor dizendo, da graça sobre a lei, a graça de Deus, ela é superior à lei. Porém, Jesus não aboliu a lei. Ao contrário, ele cumpriu a lei e assim guardamos a lei para sermos salvos. Guardamos a lei
porque já somos salvos em Cristo Jesus. O pecado, ele reina pela morte, e a graça reina pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Essa superioridade da graça era porque no conceito do Antigo Testamento, ou do judaísmo, para ser salvo eu teria que cumprir toda a lei. E este sentido do cumprimento da lei, para o homem, era impossível. Mas Jesus Cristo, o homem perfeito, cumpriu a lei por nós. E a lei, então, para nós, é um espelho para apontar o pecado em nós. E, ao mesmo tempo, manifestar a graça da salvação em Cristo Jesus, mediante a fé. Mediante a fé. E, portanto, a graça é superior porque, na realidade, a lei aponta o pecado, mas a graça de Deus é que nos dá a salvação em Cristo Jesus. Isto mediante a fé. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo vai dizer exatamente isso. Vou ler o 20 e o 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aí está o conceito da superioridade da graça. Mas vamos agora fazer uma definição literal do que é a graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou a dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a graça no sentido literal é favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas o Senhor, pela sua graça, nos deu de presente a salvação, mediante a fé. Na carta a Tito, escrita pelo apóstolo Paulo, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2, versículos 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então aqui o apóstolo faz exatamente uma alusão aos gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo e instrui, inclusive, Tito a falar isso à igreja. A importância da graça. Se não existisse a lei, não existiria pecado. E, por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que eles estão imbricados, estão há uma relação, vamos dizer assim, de união entre lei e graça. Ou seja, elas estão entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem. E a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado.
A graça não anula a lei e a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 15 ao 28, diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. De forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneçamos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tesartes, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Portanto, o apóstolo aqui, ele coloca que a lei não pode invalidar a promessa. E esta promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente, Cristo Jesus, que nos outorgou, pela sua maravilhosa graça, pela sua obra redentora, a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Algumas diferenças entre a lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando de um aperfeiçoamento e salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral, isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e também a nossa parte. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, mediante a fé,
isto é, um presente de Deus. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, mediante a fé, um presente de Deus. Vamos falar agora no ponto 4, a imagem e semelhança de Cristo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Cristo, significando que este tem atributos morais iguais ao de Cristo, como, por exemplo, o de ter benignidade e bondade, isto é, querer fazer o bem e fazer o bem. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Tito, capítulo de número 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Carta a Tito, do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versos 10, afirma com alegria que fomos criados por Deus para as boas obras. Ou seja, não devemos fazer boas obras para sermos salvos, pois na realidade, por sermos salvos, é que realizamos boas obras, sempre tendo o Senhor nos preparado para exatamente realizar boas obras. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela ou nelas. Portanto, num resumo desta aula, nós temos que o homem sem Deus está morto, mas por causa da excelência, da misericórdia e do amor de Deus, Jesus Cristo veio a este mundo, morreu por nós, ressuscitou e está à destra de Deus, assentado. Da mesma forma, nós estávamos mortos, ressuscitamos para uma vida espiritual e vamos ressuscitar fisicamente, ou sermos arrebatados para morar nos lugares celestiais. E isso foi pela graça de Deus, um favor imerecido. Não que tenhamos méritos, não temos méritos nenhum. A graça, ela é superior à lei, porque a lei aponta o pecado em nós. Mas a graça, ela exatamente nos dá a condição de sermos salvos. Porque para nós é impossível cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu toda a lei. Logo, quando estamos na graça de Deus,
quando nós saímos do estado de pecado, o morto pelo pecado, para a salvação pela graça, aí, como imagem e semelhança de Cristo, nós devemos fazer boas obras, respeitar todos, ser benigno, paciente, ou seja, ter as virtudes do Espírito Santo, na condição de sermos salvos da condenação eterna, é que obedecemos rigorosamente à vontade de Deus. Ou seja, somos salvos porque temos o caráter do Senhor Jesus em nós. E por causa desta graça, somos obedientes ao Senhor. Não obedecemos aos preceitos divinos para sermos salvos, mas por sermos salvos, obedecemos à vontade de Deus. Shalom Adonai. Este trabalho foi feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, muito obrigado.